chegamos ao tão sonhado mês do halving. Mas o que é o halving? Então a gente escuta muita gente falando que o halving vai cortar os bitcoins pela metade, diminuir a inflação, mas como que ele acontece, por que ele acontece, quais são as causas e as consequências. Então, estamos nos aproximando sim do halving. Nesse gráfico aqui, ó, nessa imagem, vocês podem perceber que faltavam 14 dias e seria no dia 20. E quando a gente entra aqui, que já está mais atualizado, tá dando o que vai acontecer no dia 19. Por quê? Porque o Bitcoin não acontece exatamente como as pessoas falam, que é a cada 4 anos. 4 anos a gente fala porque é uma forma mais fácil de entender, tá bom? Então o halving acontece a cada 210 mil blocos na rede do Bitcoin minerados. E cada bloco tem em média aí 10 minutos de tempo para ser minerado. Então existe sim uma variação pequena, mas existe na data do halving, tá? Então pode ser que isso aqui volte a ser dia 20, tudo depende da velocidade com que os blocos vão sendo minerados, que tem esse tempo, em média, de 10 minutos, tá? Então eu trouxe aqui bem completinho, ó, tão esperado mês do halving chegou. O fenômeno aguardado como uma Copa do Mundo do Universo Cripto, porque acontece nesse intervalo de mais ou menos 4 anos, que ocorre a cada 210 mil blocos minerados e está previsto aqui para o dia 20 ou 19 de abril. O halving ele corta pela metade, então o halving, essa palavra vem justamente isso daí de cortar pela metade. O halving corta pela metade a quantidade de bitcoins que os mineradores recebem como recompensa. Então a gente costuma falar assim, que o halving corta pela metade a quantidade de bitcoins que vão existir, não a quantidade de bitcoins que vão existir. Então a cada 10 minutos um bloco é minerado. Lembra que eu falei para vocês? E essa figura de minerador recebe uma recompensa, que são os bitcoins. E essa é a forma com que os bitcoins surgem no mercado, tá? Então, lá entre 2008 e 2012, nós tivemos o primeiro halving. E a recompensa, na verdade, em 2009, né, que o Bitcoin foi criado no final de 2008, em 2009, a recompensa até 2012 eram de 50 bitcoins por bloco minerado. Então, imagine que a cada 10 minutos tinha um minerador ganhando 50 bitcoins. E a partir de 2012 isso foi cortado pela metade. Tivemos o primeiro halving. A recompensa passou a ser de 25 bitcoins. E aí depois, em 2016, mais um halving, 12.5. Em 2020, nosso último halving, 6.25. E agora nós estamos prestes a vivenciar o último halving não, né? O quarto halving, onde as recompensas vão passar de 6.25 para 3.125, tá bom? Então a gente percebe que grande parte da oferta existente do Bitcoin saíram aqui nos 3 primeiros halvings, tá? Fazendo com que os próximos halvings já não tenha tanto impacto no lado da oferta, porque a oferta em circulação de Bitcoin já é muito grande atualmente, mas esse evento, o halving, ele é falado mundialmente. Ele gera muita demanda porque ele traz a visibilidade, o holofote, novamente de volta para dentro do mercado cripto, do Bitcoin e outros ativos em geral. Não por acaso, toda vez que aconteceu o halving, nós tivemos uma valorização aqui, ó, após o primeiro halving, de mais de 9.000%, após o segundo halving, mais de 2.000%, e após o terceiro halving, mais de 600%, como estamos percebendo aqui, e agora nós estamos prestes a vivenciar o nosso quarto halving, que também tende a ter uma boa valorização, maior até que já tivemos nesse período aí de 2022 para 2024, né? O Bitcoin saindo aí de 14, 15 mil dólares para esses valores atuais aí de 72 mil dólares. E aqui entra o que eu falei dos halvings, tá? Então isso aqui é a quantidade de Bitcoins em circulação. Então percebam que aqui, ó, até aqui eram 50, então aqui, ó, 15 milhões dos 21 milhões de Bitcoins que vão existir já surgiram aqui. E aí vai diminuindo, e a gente percebe que quando chegar aqui agora, 3.125, essa curva já fica meio que uma reta linear. Então, do ponto de vista da inflação, o impacto já é muito menor. Mas como eu bem disse, gera muita demanda